Fala galera, quem está falando é o Rafael Silva, eu sou escritor do livro Dorre e hoje se prepara, porque nós vamos falar sobre os Hebreus. Muito bem, gente, então, como prometido, vamos falar sobre esse povo maravilhoso que foram os Hebreus. De novo, não são os semitas. Se você quiser saber a diferença entre semita e hebreu, assiste nosso vídeo sobre os semitas, que era um prelúdio dos hebreus. Os hebreus são semitas, são um povo semita, mas não se deve confundir esses dois termos, tá ok? Assim como não se deve confundir hebreu e judeu, hebreu e israelita. Mas já é um pouquinho mais perdoável essa confusão, tá ok? Quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai entender um pouquinho melhor o porquê dessas confusões, tá certo? Gente, se você é um cristão, se você é um muçulmano, se você é um judeu, ou se você gosta da Bíblia enquanto documento histórico, mesmo sendo um ateu, por tudo aquilo que a Bíblia influenciou na história da humanidade, que foi muita coisa, você vai curtir esse vídeo, tá certo? E eu garanto que você vai curtir, por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o povo que escreveu a Bíblia. Vamos falar sobre os hebreus. Esse povo é o responsável pela Bíblia. Então, se prepara porque você vai ver muito da Bíblia nesse vídeo, tá certo? Nessa série. Vamos começar hoje falando um pouquinho das características dos hebreus e sobre os patriarcas, tá ok? O começo da história dos hebreus. Vamos dar continuidade a essa série aí, ainda com as outras etapas desse povo que até hoje vemos por aí no nosso mundo, né? Os hebreus estão por aí até hoje. Vamos começar falando então que fica o conselho forte para você assistir o nosso vídeo. Vou deixar o link aqui, ó. Tá vendo o link? Clica nele aí, assista o vídeo dos semitas, porque muita coisa vai fazer sentido se você assistir esse vídeo antes do que a gente está agora. Assista o primeiro vídeo dos semitas, que muita coisa que a gente vai falar agora, você vai entender com muito mais propriedade, tá ok? Vamos lá. Para a gente começar a falar dos hebreus, vamos com aquela pergunta que a gente sempre faz quando estamos falando de civilizações antigas. Temos que começar perguntando: quem eram os hebreus? Considerando o relato do Gênesis, há cerca de 4.000 anos atrás, nós temos um camarada chamado Éver, caminhando ali pelas planícies da Anatólia, da Ásia Menor. Depois de ter passeado pelas cidades da Suméria, ele chega até a Anatólia. Esse Éver, ele era um neto de Noé, aquele Noé da Bíblia que todo mundo conhece, lembra do Noé? Era um neto do Noé. Antigamente existia um costume muito interessante de todos os homens que tinham uma obra grande, que fizeram algo muito interessante, né, que seus nomes eram guardados para a posteridade, eles criavam uma dinastia, eram homens realmente importantes. E não foi diferente. Nós temos no passado vários exemplos disso. Nós temos o Império Aquemênida, que falamos também nos vídeos sobre os persas. Lembra deles? Por quê? Porque veio, a despeito de Ciro o Grande ter fundado esse império, o nome ficou como Império Aquemênida, por causa de Aquemenes, que era o bisavô do Ciro Grande. Por quê? Porque foi o primeiro homem a fazer uma obra maravilhosa naquela linhagem. Nós temos Meroveus, que deu a origem à dinastia Merovingia, né, da França um pouquinho antes, depois das invasões bárbaras. Nós temos o Império Carolíngio, né, que se inicia, a Casa Carolíngia começa com Carlos Magno, ele próprio, né, o grande imperador Carlos Magno. Então havia esse costume de um homem importante da família dava nome àquela dinastia, aqueles descendentes do homem importante. E isso acontece, você vê aos montes na Bíblia, porque a Bíblia traz muitas árvores genealógicas. Você vê pai de não sei quem, neto de não sei quem, porque a tradição era muito importante. E nós temos esse Éver, camarada, 4.000 anos atrás, neto de Noé, que por conta de seu nome, né, nós temos a tribo que começou a se chamar depois de Hebreus, por causa dele. Esse povo, esses hebreus, como eu falei, eles existem até hoje. Por um lado, eles passaram
pelos israelitas, são os judeus que temos hoje. Por outro lado, passaram pelos ismaelitas, são os muçulmanos que temos hoje, tá certo? Então, esse povo vive ainda nos dias de hoje e mais presente do que nunca. Até conflitos modernos entendemos se analisarmos esse tipo de situação. Vamos falar, primeiro, antes de iniciar o vídeo, a história política, sempre damos uma palavrinha inicial. Vamos falar sobre o legado desses caras. Quero falar algumas características deles para que vocês conheçam esse povo antes da gente falar da história deles. Vamos saber umas características deles. Primeiro de tudo, eles eram pastores. Como os semitas, dos quais falamos ali no nosso vídeo anterior, pois eles eram semitas, como bons semitas, eram pastores nômades, não eram sedentários. Vão aprender isso também com o contato com as cidades-estados sumérias. São semitas, gente, pastores, andam, criam gado, carregam, vão procurar pastos novos, vão procurar paragens novas, não ficam parados. Tá? Isso é um traço comum deles. Vão se sedentarizar um pouco depois na história, mas começam com pastores nômades. Isso é muito importante para entender a história deles até os dias de hoje. O legado desses caras, apesar de serem pastores, não terem uma relevância política tão forte, né? Excetuando-se um pouquinho pelo lado dos muçulmanos, que teremos uma presença política um pouco mais marcante na história do mundo, dominaram áreas muito extensas, muito vastas do globo, mas isso não se compara com o legado social desses caras, tá? Principalmente na área religiosa, na área espiritual, porque as três maiores religiões monoteístas que nós temos hoje, judaísmo, cristianismo e o islamismo, os muçulmanos, vieram dessa mesma raiz, vieram dos hebreus. E também porque o livro de fé deles, a Bíblia, teve uma influência histórica importantíssima, porque através de Roma aceitar o cristianismo, instaurar o catolicismo e a Idade Média inteira estar permeada dessa moralidade judaico-cristã e tudo ser pautado pela Bíblia, nós temos não só a religiosidade, mas também os costumes, a moral muito impregnada desse elemento. Como eu gostaria de ressaltar, é importante a gente entender o seguinte: os costumes dos povos antigos eram já muito parecidos, gente. Nas 6 civilizações que nós conhecemos que se desenvolveram independentemente, não era simplesmente algo dos hebreus, dos semitas. Por exemplo, o direito, né, que vamos falar um pouquinho, por exemplo, o patriarcado, esse tipo de coisa se desenvolveu concomitantemente nas outras regiões também. Isso é uma coisa que surge na espécie humana, uma coisa inerente à espécie humana, tá? Mas marcou-se forte, começou a se chamar um elemento judaico-cristão pela grande presença da filosofia, da mentalidade judaico-cristã. Se cotejarmos a história e compararmos esses povos antigos, inclusive o que parece assustar, o que parece ser uma coisa monstruosa, nós acabamos percebendo que dos povos antigos, o povo hebreu era um povo que procurava maior justiça, que procurava maior igualdade e fraternidade entre os homens. Então temos que cuidar muito ao olhar o passado com as lentes do presente, tá ok? Sobre o legado desses camaradas, claro, a vida social está impregnada, até hoje nossa civilização ocidental está banhada por tudo isso, todo esse pensamento por conta da Idade Medieval. Mas vamos parar e analisar como que era a vida deles e o que chegou deles para nós. Primeiro, o direito. O direito eles tinham a chamada Lei de Italião, muito parecida com o Código de Hammurabi, que falamos também no vídeo dos semitas. Era olho por olho, dente por dente, não tinha brincadeira, meu amigo. É uma coisa interessante de se notar que parece uma coisa cruel, pena de morte, cortar o braço, vou cortar teu braço, furar o olho, tem que ter o olho furado. Parece uma coisa cruel. Agora, é interessante a gente notar que, na visão deles, a justiça a pena do crime devia apenas cumprir o crime, cobrir o crime, não podia ser maior ou menor, ela tinha que ser exatamente igual ao crime que foi cometido. Era realmente uma ideia justa de justiça, realmente era justiça em seu termo o mais literal possível, porque não era menos nem mais. O que foi feito deve acontecer a essa pessoa. Se roubou 30 moedas, tem que pagar 30 moedas.
era literalmente aquilo que acontecia, tá ok? Esse era o direito, muito parecido com o Código de Hammurabi. Alguns autores vão falar, inclusive, que Moisés, posteriormente, veio a se inspirar no Código de Hammurabi e naquelas leis, naquelas 282 leis, para fazer a lei que desceu a ele dos céus. Vamos falar disso quando chegarmos a Moisés. Como se disse no campo da religião, o legado foi vastíssimo. As 3 maiores religiões monoteístas vieram desses camaradas. Há de se notar também que eles criaram, os hebreus também criaram uma ideia de messianismo. O que é o messianismo? A espera de um Messias. Deus deveria mandar alguém, um grande homem, para trazer novamente a paz ao mundo. Fosse como um reino temporal, como por exemplo no judaísmo e no islamismo, ou como um reino espiritual, como foi para os cristãos com Jesus Cristo. Então a ideia messiânica, ela começa com os hebreus, passa pelos judeus, passa pelos cristãos e vai até os maometanos. Aguardam um Messias, e aí que divergem inclusive essas 3 grandes religiões. Por quê? Os judeus não aceitaram Cristo. Os judeus até hoje esperam o Messias. Por quê? Porque Cristo trazia um reino espiritual. Quando Cristo chegou, ele falou: não pensem que o reino que eu venho trazer é um reino material, mas é um reino espiritual, o reino dos céus. Os judeus não acreditaram nisso, por quê? Porque eles queriam um rei poderoso, um rei que tomasse conta da terra, né, e trouxesse a paz na base da espada. Cristo traz um reino espiritual. Se você faz boas ações aqui, você vai para esse reino espiritual. Era um sentido de moralidade, tá? Não era uma coisa terrena, temporal, dinheiro. Os judeus tinham essa ideia e têm até hoje. Os muçulmanos, que vêm um pouquinho depois, aceitam Jesus Cristo como um grande profeta, como um grande homem de Deus, mas ainda esperam um grande Messias, alguém que venha realmente instaurar o reino de Deus na terra. De novo, Javé, Alá e o Deus cristão são o mesmo Deus, tá? Muda-se o nome, mas são exatamente o mesmo Deus. A grande divergência desses 3 grupos é sobre a ideia messiânica, que os 2 grupos, judeus e muçulmanos, não aceitam Jesus Cristo como a vinda do Messias. E os cristãos acreditam que o Messias já veio. Essa é a grande divergência dos grupos. Como se falou, os hebreus eram um povo que foi escolhido de Deus para ser porta-voz da humanidade. Tudo que Deus quisesse dizer à humanidade, ele diria primeiro a esse povo escolhido. Tá? Desde o pacto que foi feito com Abraão, falaremos já dele, nós temos um povo eleito chamado por Deus para reger os destinos da humanidade. A Bíblia, ela surge. O que é a Bíblia? O maior legado dos hebreus para a humanidade foi a Bíblia, um documento histórico importantíssimo, um documento que forjou a caminhada à história da humanidade. É um dos documentos, se não o documento, que teve uma relevância em todos os tempos, em todos os lugares. Grande parte do nosso mundo hoje, como ele existe, foi pautado pela Bíblia, pelos ensinamentos da Bíblia. Então nós precisamos parar um pouquinho e analisar essa obra magna da humanidade. O que era a Bíblia? A Bíblia, né, não era apenas um registro espiritual, um registro religioso, sobre religião. Não, era muito mais do que isso. Ela é, em essência, um relato místico da história desse povo, desses hebreus. É um relato da história da caminhada deles, a história temporal, com a intervenção do divino. Então, um relato místico da história desse povo, começando nos patriarcas, com Abraão, e vai até Jesus Cristo no Novo Testamento, que é o marco zero da humanidade. 2000 anos antes de Cristo até o ponto zero e um pouquinho além, ali com os Atos dos Apóstolos, tudo que aconteceu com os seguidores de Cristo. Essa é a Bíblia, é um relato místico daquele povo, do povo hebreu. Sobre as línguas que se falavam naquela época, nós temos o hebraico, que se falava até mais ou menos o cativeiro da Babilônia, 586 a.C., assista o vídeo dos semitas e dos persas também. Depois disso nós temos o povo da região da Palestina começando a falar o aramaico, que era a língua franca. Dizem, há debate entre autores aí, entre os assírios terem já estabelecido o aramaico ali como língua franca
e que os hebreus começariam a falar a partir já do domínio assírio da Mesopotâmia, mas o consenso maior, eu partilho dessa opinião, que começou-se realmente a falar o aramaico a partir do cativeiro da Babilônia, quando os hebreus no cativeiro precisavam se comunicar e foram deixando o hebraico de lado para falar o aramaico. Isso vai se falar até a época de Cristo. Na época de Cristo nós temos o hebraico usado para a leitura das escrituras sagradas, o aramaico falado comumente em casa e o grego, depois das conquistas de Alexandre, como a língua da política, a língua das mercadorias, das transações comerciais. Então, nós temos essas três línguas, a Bíblia escrita nessas três línguas. Primeiro no hebraico, os primeiros livros, depois pedaços de aramaico também, e o Novo Testamento e alguns outros livros, o grego. Ela é composta dessas três línguas, tá? Que refletia nada mais nada menos que as línguas que eles falavam. Foram escritas dessa mesma forma ali, esse registro, essas escrituras sagradas. Vamos falar um pouquinho mais, outras características do povo hebreu, algumas coisas que legaram mais ao longo do vídeo, tá ok? É muita coisa para se falar, não dá para falar em apenas alguns minutinhos. Vamos começar a falar então da história política desse povo. Vamos lá. Para começar a história política desse povo, vamos falar o espaço, vamos comentar sobre o espaço dentro do qual os acontecimentos, os principais acontecimentos desse povo aconteceram. Nós temos uma região ali a oeste, ladeada pelo mar Mediterrâneo. Ao sul, a gente tem a região as regiões desérticas da península do Sinai. Ao leste, nós temos os desertos siríaco e arábico, e ao norte nós temos a Fenícia, a região da Fenícia. A maioria dos acontecimentos se situará dentro dessa região. Não quer dizer que estarão limitados esses acontecimentos a esse espaço, tá? Mesmo as fronteiras do domínio dos hebreus, ao reinado de Davi e de Salomão, dos reis hebreus, serão expandidas. Ali ao sul chegará até o Egito e no leste chegará até o Eufrates. Então, se estender um pouquinho mais, mas o centro, o ponto nevrálgico dos acontecimentos é nessa região, aí nesse círculo aí que traçamos, tá ok? A história política dos hebreus começará com três camaradas hebreus que posteriormente se convencionou chamar de os patriarcas. Vamos falar deles. Primeiramente, o que é o termo patriarca? O termo patriarca vem do grego. Patri vem de pátria, família. Arquém vem de governar. Então esse termo vem daí, do grego. Essa ideia de patriarca, patriarcado, não surgiu de maneira nenhuma com os hebreus. Ela aconteceu em todos os cantos da humanidade. Sempre foi assim, e há explicação pela biologia. O pessoal lá da biologia do comportamento consegue explicar bem por que as coisas se desenvolveram assim. Muitas coisas são naturais da nossa espécie e tem motivos biológicos de assim o serem, acreditando-se pela teoria da evolução ou pelo viés bíblico. Nós vemos as coisas acontecendo dessa forma. Então os hebreus não criaram isso, mas eles agiram assim, tiveram patriarcados, e realmente a coisa funcionou dessa forma. No direito romano, os romanos foram famosíssimos por compilar o direito, as leis e tudo mais. Eles chamaram esse poder patriarcal de paterfamilias, direito de paterfamilias, que era o pai da família. O paterfamilias tinha o direito de vida ou morte sobre os filhos ou qualquer um da família. Esse patriarcado funcionava da seguinte forma: funcionava por sexo e por idade. Então, o homem, ok, o macho da espécie humana, mais velho da casa, deveria ser respeitado e reverenciado. Depois nós tínhamos a mãe, né, a esposa do patriarca, que os filhos deveriam respeitá-la, reverenciá-la, obedecê-la, serem submissos. Mas o poder do pai era inconteste. Você sempre respeitaria o seu pai, o seu avô, o seu bisavô por ordem de idade.
e quando um filho saía, ia para uma outra casa, ele criava o seu próprio patriarcado, passava a ser o patriarca. A sorte da filha geralmente mudava de ser submissa ao pai ou ao avô, passar a ser submissa ao marido. Era assim que funcionava na antiguidade. Se era melhor, se era pior, não nos cabe julgar. Por quê? Porque nós corremos o risco de muitas coisas que são diferentes hoje em dia, olharmos o passado com lentes do presente. E isso faz a nossa visão ficar um pouco borrada. Era uma vida diferente. Por exemplo, o casamento era admitida a poligamia, mas você deveria respeitar suas esposas. O adultério, por exemplo, quem fosse pego em adultério seria morto. Não interessa se é mulher, se é homem. Era morto e acabou. Divórcio. Havia no começo da história dos hebreus, havia o divórcio, a possibilidade de haver o divórcio, mas era uma grande burocracia, não era uma coisa fácil. Era mais fácil ficar casado do que passar por toda a burocracia que você precisava passar. Então, realmente era complicado. Eram outros tempos, os costumes eram diferentes, a coisa funcionava de uma outra maneira. Esse então era o patriarcado, era assim que funcionava. Vamos então falar, já que entendemos o que era o patriarcado, vamos falar então, quando começa essa história, o registro dos hebreus, com o primeiro patriarca desses três aí que falamos que foram os três primeiros patriarcas da história. Quando começa a história dos hebreus e o pacto de Deus com eles, o primeiro patriarca foi chamado Abraão. Abraão, para a gente começar a falar de Abraão, a gente precisa falar primeiro do pai de Abraão, Terá. Terá era um rico criador de gado, vivia com a sua família ali na Mesopotâmia, na cidade de Ur, cidade-estado de Ur. Era uma cidade-estado suméria, e se você não sabe como funcionava a Suméria, como era a Suméria, assista o vídeo dos sumérios, nosso vídeo dos sumérios, que você vai gostar e vai te fazer mais sentido entender como era a vida de Terá e sua família ali na cidade de Ur. Eles cultuavam diversos deuses, entre eles um era o principal, que era o deus Sim, era o deus Lua. Um dos deuses sumérios era cultuado pela família de Terá com um pouquinho mais de propriedade, um culto um pouco mais fervoroso. Em determinado momento, Terá e sua família subiram o Eufrates e migraram para a cidade de Harã. Essa cidade, o nome dela, Harã, significa caminho, porque era realmente isso, era um caminho entre a região da Palestina, o Mediterrâneo, e a região da Mesopotâmia. Era uma cidade, posto que passavam caravanas, que passavam mercadores. Como bons pastores, Terá e sua família migraram para aquela outra cidade onde provavelmente haveria uma vida melhor para eles ali. Chegam ali todos, a família inteira de Terá, não vai sozinho. É interessante notar que o culto ao deus Lua, Sim, acontecia tanto na cidade de Ur quanto na cidade de Harã. Isso pode ter influenciado essa migração também, que não se entende muito bem por que aconteceu, mas muitos motivos devem ter ocasionado, muitos fatores devem ter ocasionado essa migração de Terá e sua família. Foram para Harã. Harã ficava no noroeste da Mesopotâmia. Quando acontece essa migração, cerca do ano 2000 a.C., 1800 a.C., ali pela época de Hammurabi. Os historiadores entendem que provavelmente essa migração aconteceu pela época de Hammurabi, entre Terá e Abraão. Quando acontece isso, é importante a gente notar que os hebreus passam a sofrer uma influência forte dos acadianos e dos amorreus. Houve dois grandes impérios ali. Assista ao vídeo dos semitas, vai entender um pouquinho melhor. Essa é uma fase de transição entre o grande império acadiano de Sargão, a revolta, a liberação das cidades-estados sumérias e o regresso de um império semita nas pessoas dos amorreus, inclusive de Hammurabi, que reinou por essa época aí. Então nós temos a influência tanto do acadiano quanto do elemento amorreu para cima desses hebreus. Lembrem-se que a língua deles era muito parecida, eram línguas semitas, conseguiam se entender com facilidade.
Abraão, então, deixa o clã paterno, casa-se com Sara, que era sua meia-irmã. Por que meia-irmã? Ela era filha do Terá, que era pai do Abraão também, com outra mulher. Isso, gente, não espanta tanto, porque naquela época a poligamia era a regra, não era a exceção. Os homens geralmente, quase sempre, casavam com mais de uma mulher. Isso é uma regra também na espécie humana. Hoje em dia é difícil entendermos isso, pois vivemos tempos um pouco diferentes. Um costume grego da monogamia que se passou para o mundo inteiro e, como eu disse, não há como se entender algo como ruim ou bom se vivemos coisas completamente diferentes. Agora, a poligamia é inerente à espécie humana. A todos os mamíferos, a bem dizer. A espécie humana, apesar de tudo, pelo processo de neotenia, não é tão poligâmica quanto as outras espécies de mamíferos. É um pouco monogâmica, sim. O homem é um pouco monogâmico, sim. Tá? Tudo tem explicações biológicas. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo, caso interesse. Faremos um vídeo também sobre biologia do comportamento, que também é algo muito interessante anotarmos quando fazemos essas análises históricas de civilizações antigas. Então, a regra era essa: some-se a natureza da poligamia do macho da espécie humana à ideia de que naquele tempo havia muitas guerras, muitos homens morriam, então nada mais normal que muitas mulheres se casarem com apenas um homem. Agora, era preciso que se cuidasse dessas esposas todas. Você precisava cuidar delas. Se você não fosse capaz de cuidar dessas esposas, você não poderia ter outras esposas. Homens poderiam ter, no passado, nas civilizações antigas, nos povos antigos, 3 classes de esposas. Primeira, uma esposa legítima, que fosse a esposa oficial, a que deixaria os herdeiros que realmente sucederiam aquela família, herdeiros legítimos. Essa esposa era casada, você casava com ela com grandes pompas, grande festa, bebidas, comidas, era uma grande festa, muitas pompas. Nós tínhamos a segunda classe de esposa, que eram esposas chamadas concubinas. Concubina, ela podia se vender ou a família vender essa mulher para viver junto ao marido. Eram esposas da mesma nacionalidade, da mesma raça, mas que por tal ou qual motivo não tinham dinheiro para se sustentar e passavam a viver junto com algum homem como concubinas. Os filhos também eram legítimos porque eram cidadãs, mas não tinham a mesma importância dos filhos da esposa oficial, da esposa verdadeira, legítima. Vamos trazer para a Bíblia aqui o que a Bíblia fala sobre isso, sobre essas esposas, porque, como eu disse, isso havia em todos os lugares. Quando a gente olha a história, a gente não pode parar e olhar que isso era um abuso dos hebreus e tal, e coisa, que isso, a mulher foi massacrada por conta do judaísmo e tudo mais. Não podemos, porque isso sempre foi assim na espécie humana. Pelo contrário, os hebreus ajudaram muito a sorte da mulher. Olha só como que a legislação dos hebreus obrigava que essas mulheres fossem bem cuidadas. Olha aqui, vou ler um trechinho da Bíblia para você. Se quiser, acompanhe na sua casa para você ver que eu não estou mentindo. Está ali em Êxodo. Olha só. Êxodo capítulo 21, no versículo 10. Se o Senhor, de uma escrava hebreia, tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Está vendo? Por que escravas hebreias que eu coloquei ali para você se situar? Ele está falando de escravos hebreus, pessoas que vendem sua liberdade, mas não deixam de ser hebreus. Tá? Tinham sorte muito boa, tinham uma sorte no sentido de tinham um destino muito bom, muito melhor que de escravos de outros povos. E havia essa terceira classe de esposa também, que eram escravas de outros povos. Essa tinha uma sorte mais complicada, mas não era tão boa a vida dela. Tá? E de novo, para os hebreus, os filhos das escravas de outras nações, de outros povos, eram também filhos legítimos. Não eram considerados, como na maioria dos outros povos, filhos bastardos, filhos que não tinham, era como se não tivesse pai. Tá? Então, por isso que eu falo,
não devemos julgar os hebreus como se eles fossem responsáveis por isso ou por aquilo. Não. Se alguma coisa, eles ajudaram muito o destino da mulher. Assim como o destino do escravo, os hebreus também tinham escravos, como todos os outros povos da antiguidade, mas havia uma legislação muito pesada para que não houvesse abuso de poder, exageros, maltratos. Então devemos olhar os hebreus por uma ótica positiva, não negativa da coisa. Por quê? Não foram eles que criaram essas coisas. Essas coisas eram, a maioria dessas coisas, inerentes à espécie humana. Quando eu digo inerente, eu não digo que justas, eu digo que vemos acontecer em várias e várias civilizações, tá ok? Os hebreus só fizeram mitigar essas coisas, que não fosse um fardo tão pesado, fosse algo sustentável para aquela civilização. O Deus cristão, o Deus judeu, o Deus islâmico, então, se apresenta a Abraão, e esse episódio místico do aparecimento de Deus a Abraão é o início da história dos hebreus, quando Deus se apresenta a Abraão e manda que ele vá a uma terra que Abraão não conhece, uma terra para o oeste de Harã, que seria uma terra depois chamada Terra da Promessa, terra de Canaã. Aí começa a história dos hebreus. Deus manda que Abraão passe a adorá-lo apenas e não mais outros deuses como sua família sempre havia feito. Esse é um conceito inovador. Junto com o conceito messiânico, nós temos o conceito da religiosidade dos hebreus, também ligado à posteridade e à humanidade, como o chamado monoteísmo, a crença em apenas um Deus. Há autores que afirmam que, no início da história dos hebreus, até Moisés, ali, até aquela época, não havia um monoteísmo. Há autores até que falam que foi Moisés que introduziu o monoteísmo enquanto esteve no Egito junto com Akenaton. Então, há autores que falam que seria, na verdade, até aquele ponto, uma monolatria, que se admitia outros deuses, mas que o Deus que veio a ser o Deus cristão, o Deus judeu, seria apenas o Deus principal, mas que se admitiria outros deuses. Isso seria uma monolatria. E depois, com Moisés, a partir de Moisés, temos um monoteísmo. Autores sustentam isso, tá ok? Mas, de qualquer forma, monoteísmo foi uma ideia inovadora, algo que não havia aparecido ainda nessa forma e foi legado à humanidade. Essa questão de Terra da Promessa é uma questão muito atual, porque se você olhar para aquela Terra da Promessa, até hoje tem guerra. Como que começou a questão de guerras nessa Terra da Promessa? Hoje, Palestina, que virou Israel. O que aconteceu foi que os judeus, por toda a sua chamada diáspora, por terem se espalhado pelo mundo, sempre acreditaram naquela promessa de seu Deus, que aquela terra seria prometida a eles. Com a Segunda Guerra Mundial e todo o morticínio que houve de judeus, como vocês provavelmente conhecem, os judeus pediram à ONU que fosse criado um Estado para eles, e a ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948, 47 e 48, criou dentro da Palestina, e aí há muito debate, gente dizendo que não havia Palestina e tudo mais, criou um Estado artificial dentro de uma região onde havia uma maioria muçulmana, criou um Estado judeu. Por isso começou o conflito, porque é evidente que os muçulmanos que ali moravam não iam aceitar que se criasse um Estado judeu. Eles viviam, é importante notar, eles viviam em paz naquela região. Tudo começou quando foi criado um Estado artificial dentro daquela região da Palestina. E aí, meu amigo, há campo para muitos e muitos debates. Mas foi aí que começou o problema. Quando é criado um Estado de Israel, ali, pela Organização das Nações Unidas, começa, infelizmente, todos esses problemas, essa infeliz guerra que acontece endêmica ali naquela região. É evidente que os muçulmanos não criam que havia uma promessa de Deus para aquele povo específico. Como a civilização ocidental não acredita que o pessoal do Estado Islâmico, que acredita que o Messias dele há de chegar e dominar o mundo inteiro, o povo ocidental não acredita nisso da mesma forma, né? Então, quer dizer,
culturas diferentes, povos diferentes, não acreditam nas promessas feitas por outros deuses a esse povo. Temos de respeitá-los. Temos, que eu digo, nós que temos a nossa promessa feita pelo nosso Deus, precisamos entender tanto o extremismo islâmico, né, que nós temos hoje com o Estado Islâmico, tanto o sionismo, o extremismo da parte de Israel. Por quê? Porque esses dois povos, gente, continuam acreditando que há de vir um Messias terreno e dominar o mundo inteiro e trazer uma época de paz. Paz para eles, os outros serão escravos. Não são todos, pelo amor de Deus, entenda isso bem. Há judeus maravilhosos, há muçulmanos maravilhosos, a grande maioria de ambos os lados. Mas há aquelas seitas, aqueles segmentos, tantos os islamistas extremos, como você vê nesse Estado Islâmico, quanto os sionistas, que são extremistas judeus também. Isso não é de comum acordo com a grande maioria, tanto dos muçulmanos quanto dos judeus. Eles execram esses movimentos. E assim deve ser, porque devemos respeitar o espaço dos outros. Onde começa o seu espaço, termina o meu espaço. Há limites e respeito, ok? Deus dá então a ordem a Abraão que funde um novo povo, um povo sacerdote. Quando Deus quiser falar ao povo, quando Deus quiser falar à humanidade, vai falar a esse povo escolhido, o povo dos hebreus. Esse foi o pacto de Deus com Abraão. Aí surge o monoteísmo. O monoteísmo, gente, só podia ter surgido entre nômades. Por quê? Os nômades, como era o povo hebreu, não podiam carregar muitas estátuas de barro em suas viagens. E os deuses naquela época eram retratados por estátuas, por ídolos. Então, eles não conseguiam carregar esse peso todo. Só podia ter surgido entre os nômades. E também era um povo que precisava se mover muito. Então, eles não tinham tempo de se acostumar com os deuses do local. Essas duas características nos fazem facilmente entender por que o monoteísmo surge por uma perspectiva histórica, por uma visão histórica da coisa, por que surge com um grupo de nômades, essas duas características, e não em um outro povo. O monoteísmo surge justamente com esse pessoal que migrava e migrava, não parava quieto. Então, Abraão foi para a terra da promessa junto com seu sobrinho Ló. Quando lá chegaram, começou a haver problemas entre os pastores do Ló e os pastores do Abraão. Divisão de terra, controle de terras, brigaram. E para ficar tudo numa boa, entre a família, o Abraão decidiu com Ló que cada um ia para o seu caminho. Ló foi para o leste, para a planície do Jordão, ali para a cidade de Sodoma, e o Abraão foi para o sul, para o Hebrom, ali em Canaã. Se separaram. Essa região, ali na região do Hebrom, era uma região muito rica. Era realmente retalhada por várias cidades-estados sob a tutela do Egito, da 12ª dinastia. Eram várias cidadezinhas e o Abraão vivia por ali. Eram regiões ricas porque era também um ponto de cruzamento do pessoal que saía do Egito, da região da Palestina, e ia em direção à Ásia. Era um ponto de cruzamento. Passavam caravanas, passavam mercadorias, era uma região rica. E Abraão e seus parentes e seus pastores e todo o grupo dos hebreus que ali vivia conheceram um grupo chamado a tribo dos Ixos. Isso é muito importante a gente notar quando a gente for ver lá a história do José. É importantíssimo a gente entender que esse povo, esses Ixos que ali estavam instalados, conheceram os hebreus, ficaram muito amigos dos hebreus. Eram de origem parecida e ficaram amigos. Vamos entender melhor a história de José, por que é importante a gente fazer essa nota aqui. Tá? Mas quando falarmos de José, não vamos falar agora dele. Muito bem, Sara, a esposa do Abraão, não era fértil, era estéril, ela não podia ter filhos. A Sara, então, querendo que o Abraão tivesse herdeiros, deu uma das servas dela para o Abraão para que tivesse filhos, e teve. Agar, que era escrava, teve o filho Ismael. Só que, passado um tempo, Sara também deu à luz um filho. E o que acontece? Ismael era mais velho que Isaac, o filho da Sara, o filho da esposa oficial. Então, mesmo sendo Isaac, filho da Sara, o filho oficial, o herdeiro oficial de Abraão, Sara ficou com medo de Ismael ter proeminência, porque era o filho mais velho era sempre o mais importante. Além disso, ela tinha ciúme da Agar, porque achava que o Abraão dava mais atenção a Agar do que a ela. Então,
foi conversar com Abraão para expulsar aquela mulher dali. E a mulher, apesar de não ter um poder tão grande na antiguidade quanto o homem, ela tinha uma influência tremenda. Se pegarmos a história, mulheres influenciaram os homens para muitas coisas. Então foi esse o caso. A Sara influenciou Abraão a expulsar Agar e o filho dali. Chutaram eles para o deserto. Agar e o filho começaram a vagar pelo deserto. Vagando pelo deserto, Deus, o Deus de Abraão, não abandonou, porque, afinal, Ismael era filho de Abraão. E Abraão tinha uma promessa tremenda para ele, que ele seria pai de muitas nações e seria abençoado. Muitas nações seriam abençoadas por conta dele, por conta daquele pacto que Deus havia feito com ele. Então Deus não podia abandonar aquele filho ali. Era um filho de Abraão. Deus vai até Agar e Ismael e fala a eles. Quer ver? Vou ler aqui na Bíblia para você, acompanha ali. Em Gênesis 21, versículo 17 e 18. E ouviu Deus a voz do menino, que era Ismael, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Essa é a promessa na qual os muçulmanos hoje acreditam, porque eles acreditam que são descendentes desse rapazinho aí, do Ismael e do Abraão com Agar, com a escrava. Então essa promessa foi feita para eles e foram grandes nações, e aí nós temos duas promessas em separado, dois povos acreditando em promessas relatadas na Bíblia. Naquela terra da promessa, que era a terra de Canaã, eventualmente havia secas fortes. E quando isso acontecia, os hebreus iam pedir asilo no Egito. Tá ok? Isso aconteceu na época do Abraão, aconteceu também na época do Jacó e dos seus filhos. Não aconteceu apenas com Isaac. Quando Sara morreu, a esposa do Abraão, acontece uma coisa curiosa. O Abraão, por 400 ciclos de prata, ele compra uma gruta em Canaã para poder enterrar a esposa, para sepultar a esposa ali. Por que isso é interessante a gente parar e notar? Porque esses povos nômades, os hebreus, essa tribo que até então sempre fora nômade, estão começando a se assentar, estão começando a se sedentarizar, né? Porque é a primeira aquisição que nós temos de registro, né? Ele adquiriu um espaço por dinheiro. E esse túmulo, essa gruta, vai começar a ser usada pelo povo hebreu. Os descendentes de Abraão vão ser sepultados ali e as esposas também. Depois da morte de Sara, Abraão quer que o filho dele se case, quer arrumar uma esposa para o Isaac. Outra coisa interessante da gente notar também, ele não simplesmente permite que Isaac se case com uma cananeia, com alguém daquela região, porque eram raças diferentes. O povo hebreu sempre prezou muito a raça, eles tinham que manter a raça unida. Havemos de notar aqui também o seguinte, gente, isso é uma coisa tão natural, tá, que nós vemos até hoje. Quando você vê famílias do interior, elas procuram sempre casar entre parentes, primos, né, para manter o patrimônio. Por quê? Casar pessoas de raça, não digo raças diferentes, mas sem parentesco, sem algum tipo de parentesco, prima de segundo grau, sem qualquer tipo de parentesco, você corre o risco do quê? De que haja briga por patrimônio. Então, até hoje existe isso. Então, o patrimônio, eles cuidavam bastante para que não perdessem o patrimônio. Isso acontecia naquela época. Acontece hoje, mas já aconteceu naquela época. Abraão, então, manda um servo, o seu Eliezer, lá na terra dos pais dele, lá em Harã, onde ficou a família dele, para buscar uma parente dele. E volta com Rebeca, que seria então a esposa de Isaac, do filho de Abraão. Isaac e Rebeca, a história de Isaac não houve nada muito importante para pararmos e notarmos isso durante a caminhada política dos hebreus. O que a gente deve notar é o que aconteceu depois dos filhos de Isaac e de Rebeca. Eles tiveram dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito. Jacó, o próprio nome, Jacó significava o que puxa pelo calcanhar, o enganador. Por que ele veio a ter esse nome? Né? Por que era esse o nome do Jacó?
A mãe dele, a Rebeca, apesar do Esaú ser mais velho, ela gostava mais do Jacó. E ela logrou o pai, o Isaac, quando ele já estava cego, velho, na velhice já estava cego, a Rebeca, ela fez um golpe, né, fingiu que um filho era outro filho, deu as dicas para o filho se metamorfosear no outro filho, já que o pai era cego, não ia ver, e fingir que era o outro. Para quê? Para receber a bênção do pai. Então, o Jacó recebeu a bênção do pai no lugar do Esaú. E é claro, o Esaú ficou furioso com isso e a mãe mandou que o Jacó fugisse dali correndo, porque o irmão estava furioso. E não é para menos, né? O irmão tinha roubado a bênção, o direito da primogenitura do Esaú. O Jacó fugiu, foi lá para a terra dos parentes de novo, voltou lá parando. Lá o Jacó arruma 4 mulheres, 2 esposas, 2 concubinas e tem ali 10 filhos, 11 filhos, tá ok? E é importante notar que Jacó sofreu muito na mão do pai daquelas moças, de Labão. Sofreu bastante, foi bem enganado. Trabalhou muito, sofreu no lombo aquilo ali. E depois Deus fala a Jacó para voltar para a terra da promessa. Mesmo que ele tivesse medo de Esaú, que ele voltasse, era tempo dele voltar para a terra da promessa. Jacó, por ter sido enganado por muito tempo, ele dá um golpe no Labão e vai fugir com um monte de coisa que era do Labão. Com todas as riquezas da família, ele vai fugir, o Labão descobre e vai atrás dele. Nós vemos esse embate aí em Gênesis no capítulo 31. Se você quiser ver isso aí, leia a história lá em Gênesis 31, que você vai ver a disputa entre os dois quando o Labão pega o Jacó fugindo. Mas o Jacó sai, volta para a terra da promessa, se entende com Esaú, o irmão dele, e passa a ser o herdeiro daquela promessa que havia sido feita a Abraão. Jacó, já chamado Israel por conta da conversão de uma pessoa ruim, de uma pessoa má em uma pessoa boa, passou a ser uma pessoa boa dali para frente. Houve um evento místico, aconteceu algo místico ali no caminho dele de Arã para volta a Canaã. Quando ele já está em Canaã novamente, ele está ali com os 11 filhos dele, só que ele gostava de um mais do que os outros, e a gente só consegue entender isso quando a gente entende que filho que era esse. A mulher que o Jacó preferia, que era Raquel, ela era estéril, não tinha filhos. Todas as outras deram filhos, deram 11 filhos para ele, deram 10 filhos para ele. O 11º foi filho justamente da esposa que ele amava. Por isso, gente, que o Jacó amava mais o filho que era o José, que era filho da Raquel. Tá? Vamos olhar isso aqui na Bíblia. Os irmãos, claro que odiavam, não gostavam disso. Vamos ver na Bíblia aqui, ó. Acompanha comigo. Gênesis 37, leia aqui. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A Bíblia fala que era porque era um filho na velhice. Não só isso, por quê? Realmente, por ser filho na velhice, o que isso implica? Que os outros eram mais velhos, e por serem mais velhos, eles tinham mais direitos do que aquele irmão mais novo. Isso que revoltava os irmãos, que eles eram mais velhos. Ele não merecia tanta atenção do pai. Mas a atenção do pai é justamente por ser da filha, por ser filho da mulher que ele amava, da mulher que era estéril. Os irmãos, com ódio dele, venderam-no como escravo para o Egito. Fizeram isso mesmo, venderam como escravo. Não contaram para o pai, evidentemente, o que fizeram, só disseram que ele tinha morrido. O pai ficou muito triste e o José, lá no Egito, de escravo, passou a ser senhor, passou a ser vizir. Você sabe o que é um vizir do Egito? Assiste o nosso vídeo dos egípcios. Olha aqui, clica aqui, assiste o vídeo dos egípcios do Egito, você vai entender melhor o que era um vizir. Depois de José ser importante, o Jacó teve mais um filho com Raquel, que foi Benjamim, e Benjamim, certa feita junto com os irmãos, vem pedir abrigo no Egito e conversam sem saber que José era o vizir. Conversaram com José, que seria o vizir, foram pedir ajuda ao vizir sem saber que era ele. Olha que cena emocionante, gente.
Conta a Bíblia que José começou a chorar quando ele viu Benjamim. Por que ele chorou quando ele viu aquele menino? Porque ele era, daqueles todos irmãos, era o único que não era meio irmão, era irmão verdadeiro, filho dele, do pai e da Raquel também. Por isso que houve uma carga emotiva muito grande e ele não conseguiu aguentar. Já estamos saindo da época dos patriarcas para entrar na história de José. Vamos parar por aqui, vamos falar da história de José em um próximo vídeo, tá ok, gente? Havemos de notar apenas o seguinte: esse final da época dos patriarcas marca a sedentarização do povo hebreu. Por quê? Esses 12 filhos de Jacó, agora Israel, vão ser as famosas 12 tribos de Israel. Vai ser dividido o território que Jacó possuía, será dividido pelos filhos dele. A cada filho corresponderia um espaço de terra. Olha aqui, tá vendo o mapa? Assim ficaria dividido tudo aquilo que o pai teria a conceder para os filhos. Eles ficariam divididos dessa forma. E esse conceito de tribos vai muito adiante. Então é um conceito muito importante. Vamos resgatá-lo na nossa segunda parte do vídeo sobre os hebreus, tá ok, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido um pouquinho mais a história dos hebreus. Ficou um pouquinho longo, mas não tinha como ser de outra forma, gente. Se você gostou, dá um joinha, ajuda o canal a crescer. Gente, compartilha, chama os amigos para assistirem, manda o link para eles. Quando vocês fazem isso, gente, você ajuda aquele que postou o vídeo a fazer mais vídeos, porque o que anima aquele que cria os vídeos, o YouTube é que está fazendo isso, a postar mais vídeos, é simplesmente você gostar, você dar o joinha, você visualizar, você compartilhar com os amigos. Então, gente, peço, dê uma força, ajuda o canal a crescer, tá bom, gente? Vamos trazer muito mais coisa legal, tá certo? Como sempre, deixo um grande abraço para vocês, tudo de bom, valeu!